aqui e é muito uma alegria para mim estar aqui, porque é uma igreja que eu me sinto muito bem. Já vim aqui outra vez com a Júlia e é uma igreja que o Senhor se faz presente. Eu queria pedir que acompanhasse comigo no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. Quem encontrou, diga amém. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora, queria que acompanhasse comigo, quem achar rapidamente, no livro de Colossenses, capítulo 1. E verso 13. Vou ler rapidamente com os irmãos. Ele nos tirou da potestade das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Somente até aqui, obrigado. Podeis assentar. Irmãos, o Senhor, quando nós recebemos um tema, acaba sendo um pouco mais fácil do Senhor nos direcionar, né? Só que mesmo assim, quando a gente chega num ambiente, se o Senhor mandar mudar a palavra, vai mudar. E eu fiquei, meu Deus, e agora? É essa palavra mesmo, me ajuda. E eu fiquei aflita, mas o Senhor vem confirmando a palavra que Ele colocou no meu coração e que eu preparei desde que a irmã, qual é o seu nome? Laiane recebeu a oportunidade. Depois, a equipe de louvor, e aí Deus vem confirmando muito no meu coração. E seguindo esse tema, eu quero continuar em cura e libertação. Só que antes disso, aqui no capítulo 53 de Isaías, qual é o contexto dele? Aqui o Senhor, ele estava direcionando, tentando abrir a visão do povo a olhar para o futuro. Como? Como poderia uma pessoa do Antigo Testamento, em Isaías, Antigo Testamento, compreender a ideia de que um Cristo viria e morreria por nós, pelos nossos pecados, morrer pelas nossas dores, suportar este castigo? Como que eles compreenderiam essa ideia? É o Antigo Testamento. Colossenses, Novo Testamento, para fazer uma ligação com o Antigo Testamento. Aqui, o sacrifício é isso. O sacrifício é o que Cristo fez por nós na cruz. Porém, uma coisa é matar um cordeiro. Outra coisa é imaginar o escolhido sendo o próprio cordeiro. É diferente. É um ponto forte. É um ponto que devemos ter a sensibilidade para compreender o porquê. Por que Cristo fez isso? Aqui, Deus, no capítulo 54 de Isaías, 53, perdão, Deus estava abrindo essa cortina nos olhos do povo, para fazer eles olharem para frente, olharem para o futuro. Olha, vai vir um Cristo e vai morrer por vocês. Claro que não foi abertamente dessa maneira, mas é só algo que já vinha sendo explícito desde Gênesis. Antes de tudo, devemos compreender as definições de cura e libertação. Quando pensamos em cura, eu particularmente, quando penso em cura, penso diretamente numa cura de uma doença, de uma ferida carnal, de uma torção. Eu penso diretamente nisso. Porém, cura, ela engloba muitas circunstâncias, muitas situações. Física, espiritual, emocional e social. E eu vou dar alguns exemplos. Física, como quando o paralítico de Cafarnaum foi curado. Espiritual, como quando o endemoniado gadareno foi curado pelo Senhor. Emocional, como quando a mulher do fluxo, a mulher samaritana, foi curada pelo Senhor. Aqui, abre um parênteses nesse emocional. Por quê? Que a mulher samaritana, ela é um exemplo de cura emocional. Porque ela era rejeitada pela sociedade. Então, ela vinha sofrendo há 12 anos, se não me engano, com isso. Ela vinha sofrendo há muito tempo com isso. Isso estava afligindo a alma dela, o seu emocional, a sua mente, e trazendo sofrimento.
E social por quê? A mulher do fluxo de sangue, perdão, 12 anos é a mulher do fluxo de sangue, acho que me enganei. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela vinha sofrendo a rejeição social. Ela vinha sofrendo a rejeição da sociedade. Então, ela tinha uma doença física, que era o fluxo de sangue, mas ela também sofria com doenças emocionais e com doenças sociais. Então, quando Cristo veio e curou ela, ela foi curada no plural. Ela foi curada em tudo. Porque Deus, Ele não vem e te cura só no físico. Deus vem e te cura no físico. Mas, automaticamente, as consequências é a cura emocional, é a cura espiritual, é a cura social. Então, Ele te cura por completo. E um exemplo disso é exatamente o paralítico de Cafarnaum. Por quê? Ele teria agora liberdade para andar pela sociedade sem que os seus amigos carregassem ele numa cama. Porque ele foi curado através da sua fé. Ele foi até Cristo, os amigos dele levaram ele até Cristo. Pelo telhado, abriram o buraco no telhado e ele desceu. Entrando em libertação rapidamente sobre as suas definições, libertação fala mais sobre salvação, sobre resgate. E salvação e resgate é Cristo, certo? Só que, entrando no contexto espiritual de libertação, é mais sobre ser livre de opressão, influências malignas ou pecados que aprisionam. Pecados que aprisionam o nosso espírito. Pecados que nos prendem. Porque o intuito do pecado é exatamente te puxar. É exatamente te puxar lá para trás. E eu me vi muito no testemunho da irmã, porque eu venho de um ambiente diferente. E o inimigo, ele tenta a todo momento nos puxar. Ele tenta a todo momento te puxar, te prender, para fazer com que você volte e olhe para trás. E não olhe para frente como Cristo estava fazendo com os irmãos em Isaías. Então, a Bíblia, ela mostra que Deus, ela se integra, que Deus, ele age em todas as áreas. Deus não vai te curar só emocionalmente. Mesmo que nós estamos pedindo, Deus, cura o meu emocional. Eu estou assim, eu estou triste, eu estou mal. Deus não vai te curar no seu emocional só porque você está pedindo. Mas Ele vai te curar porque você precisa e porque Ele é misericordioso. Então, Ele vai impactar diretamente no seu físico, no seu emocional, no seu espiritual, no social. Porque quando nós estamos com o emocional abalado, o nosso sentimento é de não sair, é para ficar em casa, não quer mais para a igreja, não quer orar, não quer fazer as coisas de Deus. Só que quando Jesus vem e cura o nosso emocional, nós queremos sair, nós queremos ir à igreja, nós queremos fazer as coisas para Deus, queremos servir. Então, é tudo curado. É uma transformação interna e externa e é por completo. Então, nas definições, o que é espiritual? Espiritual é um processo que envolve o quê? Fé e oração. Ponto. Nenhum médico humano vai te curar espiritualmente. É você. É você e Deus. Sou eu e Deus. É fé e oração. Acabou. Não tem outro remédio, não tem um macete, não tem uma regra, não é uma receita de bolo. É fé e oração. E sem fé e oração eu não consigo me mover. Sem fé e oração a gente não anda, a gente não se move, a gente não se locomove. A nossa mente, ela vira um turbilhão. Ela anda em turbilhões, em bagunça. Então, lá em Tiago 5, ele vai dizer que se alguém está doente, deve chamar os presbíteros da igreja para orar e ungir com óleo e oração e fé sobre a vida dessa pessoa. Então, isso fala sobre o quê? Comunhão. Isso fala sobre comunhão. Fala sobre um ambiente da igreja é algo comunitário, não é unitário. Eu não ando sozinha, vocês não andam sozinhos, a pastora e os pastores não andam sozinhos. É todo mundo junto. É todo mundo segurando a mão do outro, tentando levar, assim como os amigos do paralítico de Cafarnaum pegaram a cama dele, como ele não conseguia se locomover, abriram um buraco no telhado onde Jesus estava, naquela casa, e desceu com ele e ele foi curado. Isso é comunidade e irmandade. Ele, se sozinho, ele não conseguiria ir. Ele iria como? Jesus ia até ele? Provavelmente, não vou dizer que não. Porém, para sermos curados, para Deus nos usar, nós precisamos ir até Cristo. Não é Cristo vir até nós. Porque Ele não precisa de nós. Nós precisamos de Deus. Mas Ele não precisa de nós. No emocional, aqui essas dores da alma, elas são o mal do século. É a ansiedade, a depressão e etc. Ansiedade é falta de Deus? Não. Não é falta de Deus. Nunca será. Não posso falar isso. Depressão é falta de Deus? Nunca será. Não é falta de Deus. Porém, são emocionais, são situações da alma que nos aprisionam. Querendo ou não, mesmo não é falta de Deus, não é falta de fé, não me entendam errado. Porém, elas aprisionam a nossa alma. Elas aprisionam a gente, ela nos prende. E em algum momento vai nos paralisar, se nós deixarmos. Se Cristo não tiver piedade, se Cristo não tiver misericórdia. No físico, e é onde Deus me pegou fortemente, aqui no físico tem 2 pontos. A doença física pode ser interpretada também como uma ferida na carne, como uma doença mais grave como o câncer,
como uma doença mais grave, como uma gripe, ou seja lá o que for, mas também pode ser interpretada como outro tipo de doença. Seria a doença física espiritual. É meio que contraditório, mas é uma doença física e espiritual. Então, por outro lado, outro ponto é meio que essa doença física e espiritual, entende? Que ataca o nosso corpo. E qual é o espiritual que ataca o nosso corpo, que ataca a nossa carne? É o pecado. Então, aqui eu falo diretamente sobre o pecado, abertamente sobre o pecado. E aqui entra com toda... com 2 pés sobre a libertação. Aqui eu me refiro diretamente sobre a libertação, a doença, e esse tipo de doença, médico nenhum no mundo cura. O pecado, nenhum médico cura, nenhum médico vai nos perdoar, vai chegar sobre mim, vai falar sobre a minha cabeça e falar, você está perdoado. Não, médico nenhum vai curar, eu não posso perdoar o seu pecado. Mas Cristo, Ele entra diretamente na nossa mente, Ele entra diretamente no nosso corpo, Ele nos cura de toda dor. Mesmo que cometamos um pecado aqui, seja ele mínimo ou máximo, até porque não existe pecadinho nem pecadão, né? Tudo é pecado. Porém, tem pecados que na nossa visão são mais graves. Mas não existe isso. Porém, quando nós cometemos um pecado e confessamos a Cristo, Ele vem com a sua misericórdia. E Ele nos perdoa, porque Ele é o médico dos médicos. Mas o médico pode ser o melhor médico do mundo, o médico mais renomado, o médico mais rico, terreno. Ele não vai te curar do seu pecado, Ele não vai curar da sua dor. O único médico que cura dor, que cura emocional, que cura espiritual, o físico é Cristo. Não existe outro, não adianta procurar cura, é Cristo. É o único médico que cura as nossas dores. Então, essa doença médico nenhum no mundo cura e nenhum médico no mundo livra. Quem livra é o maior dos maiores. Se Cristo até ressuscitou mortos, quem dirá nos dá força para fortalecer o espírito, perseverar na fé, ser sarados emocionalmente, curados fisicamente? Isso é o mínimo para Ele. Não podemos limitar Deus e falar, Cristo, eu estou no meu emocional muito abalado, mas o Senhor não vai conseguir porque eu vou ter que desistir, eu vou ter que olhar para trás, eu vou ter que voltar. Você está limitando Deus. Sabia disso? Nós estamos limitando Deus. E muitas vezes nós limitamos a Cristo achando que Ele não é capaz de trabalhar na nossa vida, mas Ele é capaz. Se Ele fez coxo andar, se Ele fez paralítico andar, se Ele curou endemoniados, oh meu Deus, tudo que passamos hoje é fichinha, porque Cristo curou quando Ele estava aqui na terra. É tudo mínimo. Aos nossos olhos pode parecer o fim do mundo. Aos nossos olhos, estar passando por um momento de dificuldade pode parecer o fim do mundo. E quando eu estava sentada ali, Cristo me lembrou de algo muito importante que eu preciso falar, que eu não posso esquecer. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida no início do ano. Muito difícil, muito complicado. Estava difícil mesmo. Eu estava pensando em olhar para trás e falei, meu Deus, não dá mais. Eu vou ter que voltar. Não, eu estou cansada. Só que, mesmo assim, eu estava indo. Mesmo sem força. Sem querer ir à igreja, eu fui. Mesmo sem querer sentir mais, sem querer fazer nada, sem cantar, sem pregar, eu estava indo para a igreja. Arrastada, mas eu estava indo. Porque Deus não vai vir até mim de maneira sobrenatural e me arrastar, mas eu devo ir. Eu devo insistir em Cristo, porque Ele é misericordioso. E uma vez Ele já veio, agora é a nossa vez de ir. Eu abri um propósito, aqui foi falado muito sobre propósito. Eu abri um propósito e o Senhor... Eu abri assim, sem fé, praticamente. Eu estava, vou fazer, né? Deus está mandando, eu estava sentindo no meu coração, então eu tinha que fazer. E o Senhor, Ele falou comigo no primeiro dia do propósito que eu abri. E no último dia do propósito. Eu abri 8 dias, na verdade, de propósito. No círculo de oração foi o primeiro dia. O último dia foi no círculo de oração também. E Jesus falou comigo no primeiro e no último. E falou numa sexta-feira, no culto no lar que tivemos com os jovens. Cristo me pegou de maneira surreal. Ele respondeu. E eu achei que Ele não iria me responder. Eu estava preocupada, eu já estava sem saída. Meu Deus, não, você falou com tal pessoa. Deus, você curou tal pessoa. Deus, você fez assim na vida de fulano. E por que não faz na minha? Por que não fala comigo também? Cura as minhas dores, fala comigo. E Cristo, Ele entrou no meu coração com uma calmaria que só eu não consigo nem explicar. Foi sobrenatural. Porque Ele me respondeu. E porque eu tentei, mesmo sem querer. Mesmo destruída, mesmo querendo parar, mesmo querendo voltar, mesmo querendo ir embora. Mas Deus, Ele me respondeu. Ele me respondeu. E Cristo, Ele não se esquece de nós. Cristo, Ele não se esquece de nenhum. Mas a diferença do irmão A para o irmão B, pode ser que o irmão A, ele está fazendo por onde?
Mesmo que sem força, ele está buscando. A diferença do irmão A para o irmão B é que talvez o irmão B está só olhando para o irmão A e achando que Deus só faz na vida dele. E que Deus só cura ele. E que não vai curar o irmão B também. Se eu for olhar, nós devemos entender e parar para pensar assim: meu Deus, aquela pessoa está sendo usada por Deus poderosamente. E eu? Mas você sabe, nós sabemos o que aquela pessoa está passando? Pelo que aquela pessoa passou, o que ela enfrentou para Deus responder ela? Nós não sabemos, eu não sei o que os irmãos passam, então eu não posso querer ser como os irmãos. Posso orar para Deus me usar poderosamente também. Mas eu não sei a luta que os irmãos passam, os irmãos não sabem a luta que eu passo, para pensar que Cristo só age na sua vida, ou só age na minha vida, ou só age na vida de tal irmão. Cristo, ele age na vida daquele que busca, não é daquele que quer. Porque querer não vai me fazer andar. Eu posso querer um carro. Para conseguir um carro eu tenho que trabalhar. Para conseguir um carro eu tenho que pedir. Eu tenho que ir atrás. E Deus vai me dar. É para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo fazeis para a glória de Deus. Se é no trabalho, se é um trabalho cansativo, se é um trabalho exaustivo, se é um trabalho que as pessoas te perseguem, fazei para a glória de Deus. Deixa falar de você, deixa fofocarem de você, deixa fazerem o que quiserem, deixa que falem. Porque o que importa sobre a nossa vida não é a minha opinião sobre a vida dos irmãos, mas é a opinião de Deus sobre a vida dos irmãos. Se eu acho que os irmãos é assim, 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 que fique comigo, eu que irei arcar com as consequências. Mas se importem com o que Deus acha de vocês, com o que Deus pensa sobre vocês, com o que Deus pensa sobre mim. Porque se formos abrir brecha para Satanás, com todos os pensamentos que entram na nossa mente, com todos os pensamentos que entram na nossa mente, nós iremos perecer. Porque o pecado, ele não tem dó. Quando ele entra é para invadir. Ele invade. Deus não é invasivo, mas o Satanás é. Ele entra e invade na sua vida e te destrói. Sabe por quê? Porque o pecado, ele é uma entidade que entrou no mundo como fosse um vírus. E ele se alastrou assim, de maneira tão sobrenatural e sorrateira como um câncer. Então ele não vai ter dó de você. A doença não tem dó. A doença, quando ela pega a gente, é só Deus para ter misericórdia. E é igual ao pecado. E muitos falam que o pecado é algo da alma. O apóstolo Paulo vai dizer que não, que o pecado é carne, o pecado é carnal. E para combater o carnal faz o quê? Jejua. Para combater o carnal faz o quê? Ora. Para combater o carnal faz o quê? Lê a Bíblia. É comer palavra. É comer palavra e é joelho no chão. É joelho no chão. Não é só vir à igreja no domingo, ou só à igreja na quinta, ou nos cultos que tem, mas deixar a Bíblia em poeira em casa, deixar o joelho só aqui, quando você chega, você ora 5 minutos e levanta. Porque Cristo, ele vai agir na vida de quem busca. Cristo, ele vai agir na vida de com quem ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer, da maneira que ele quer usar. Então, Cristo, e eu sou um exemplo muito claro disso, porque por muito tempo na minha vida eu brinquei muito com Deus. Fora da igreja, não me importava, não achava que era algo realmente poderoso, né? Que Cristo realmente era uma solução. Mas quando eu voltei para Deus, que eu olhei para o que Deus estava fazendo na minha vida, foi uma transformação que não tem como contar agora, mas foi uma transformação que só eu passei e sei o que Deus fez na minha vida. Só eu passei e sei explicar o que Deus fez e está fazendo comigo. Então o pecado, ele é carnal. Paulo vem dizer que o pecado é carnal. Não pense que é da alma. Ele pode atingir a alma, sim, mas a alma pode ser atingida como uma consequência, não como um causador ou uma consequência. Então a alma, por isso que eu te estou falando, quando nós somos atacados em alguma área da nossa vida, tudo é atacado. Quando o pecado, ele pega na gente, na nossa carne, é o emocional depois é atacado, é o físico é atacado, é o mental é atacado, é o social é atacado, porque tem pecados que cometemos que atacam o corpo. E esse pecado que cometemos aqui ataca o corpo é em social, é em sociedade, é em comunidade. E aí nós atacamos o corpo de Cristo. Atacamos a nós fisicamente primeiro, invadimos o corpo do Senhor. O nosso mental é atacado, nós ficamos frágeis emocionalmente, abertos e fragilizados e completamente abertos para mais maldição entrar, mais maldição nos atacar, mais dúvida entrar, mais medo entrar. Quando todos esses sentimentos entram, principalmente a dúvida, a nossa fé é enfraquecida de uma maneira que nós nem conseguimos explicar. Onde habita a dúvida, não habita a fé. E onde habita a fé, não deveria habitar a dúvida. Claro que não é errado quando nós paramos para pensar, mas no início da caminhada cristã,
Quando você é recém-convertido e você está tentando entender sobre a caminhada de Cristo ainda, e você parar para pensar, mas será que Deus vem mesmo? Vamos estudar então. Então vamos buscar. É uma dúvida válida? Tudo bem. Você está tentando entender a religião que você prega e que você diz ser. Isso é válido. Não é válido quando aconteceu como Pedro, Cristo estava caminhando sobre o mar. Ele olha para Cristo, se é tu mesmo, deixa eu ter contigo. E ele vai. Só que depois que ele está caminhando, ele começa a afundar. Por quê? Ele andou ali por um curto período de tempo, depois ele começou a afundar. E por que ele afundou? Porque ele duvidou. Ele duvidou que realmente era Cristo, ele pensou que era um outro tipo de situação, mas ele duvidou que era Cristo. Porque a fé dele foi abalada. Se ele continuasse naquele mesmo nível de fé, ele tinha ido ter com Jesus. Só que quando ele afunda, ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí Jesus socorre ele. E aí ele não afunda, porque Deus tem misericórdia. Mesmo que ele duvidou, mesmo que ele teve medo, Deus ainda socorreu ele, mas é porque ele pediu. Cristo sabe que das nossas necessidades, Cristo sabe que eu estou triste, por exemplo, Cristo sabe que eu preciso de uma casa, ou Cristo sabe que eu preciso de tal coisa, ou que eu quero fazer tal coisa. Mas Ele não vai agir porque Ele sabe. Ele vai agir no momento que nós dobrarmos o joelho no chão e falar, Senhor, eu quero assim. Jesus, eu quero um trabalho. Jesus, eu quero ser usada por Ti. Jesus, faz assim na minha vida. Eu estou disposta. E Ele vai agir, mesmo que Ele sabe que nós queremos servir. Mas é Deus. É Deus que vai chegar e te usar de maneira poderosa na hora que nós nos submetermos a servir ao Senhor. Então, o homem pecador é um homem ferido. É um homem doente, que precisa de o quê? Do médico. Marcos 2,17 diz assim, os sãos não necessitam de médico, mas os que estão doentes, sim. Eu não vim chamar os judeus, mas sim os pecadores ao arrependimento. Deus não vem para quem é bom. Deus não vem para quem é santo. Deus não veio para quem está bem. Se tu está bem, tu vai precisar de Cristo. E é assim que a gente pensa. Mas Cristo veio exatamente para os doentes. Cristo veio exatamente para mim, que necessito dele. Cristo veio para mim, que a minha alma é amargurada, por exemplo. Cristo veio para você que tem um sentimento ruim no seu coração. Cristo veio para você que é doente. Cristo veio para todos nós, todos, que estamos doentes. Tem muitas pessoas que eu vejo e falam assim, não, eu só vou à igreja depois que eu parar de fazer tal coisa. Só vou à igreja depois que eu parar de beber. Só vou à igreja depois que eu parar de fumar. Ou eu só vou à igreja depois que eu estiver pronto e não cometer mais pecados. Sinto muito. Então você nunca vai vir à igreja. Você nunca vai servir. Porque nós sempre vamos cometer pecados. Diferentemente do que? Não pode usar isso como um alento. Para quê? Ah, não. Se eu sempre vou pecar, então não precisa eu orar mais, não. É aí que a gente precisa mesmo orar. É exatamente para não pecar. Porque se for nessa ideia, quando Cristo voltar, se o arrebatamento acontecer para mim individual, eu posso não subir. Se acontecer no coletivo, eu ainda continuar viva até o arrebatamento coletivo, eu posso não subir. Exatamente porque eu levei na ideia do, não, mas se eu vou pecar a vida toda, não precisa orar mais não. É aí que nós precisamos orar mesmo, para não pecar. Porque vem um vazio tão grande quando o pecado entra na nossa mente. Vem um vazio, vem a dor. Nós nos sentimos solitários, sozinhos, sem fé. E algumas pessoas, elas vêm afirmar que é da alma, que por isso que você está doente. Não, é da carne mesmo. É porque nós demos lugar e Satanás entrou. Mas, entendemos as definições, entendemos quem cura, entendemos quem é o médico. Mas como? Sabemos que o médico é Cristo, sabemos que Ele vai curar. Mas como que Ele vai curar? Mas como sermos curados e libertos especificamente, espiritualmente, fisicamente e emocionalmente? Cristo é invasivo? Não. Cristo não é invasivo. Ele não vai entrar na sua vida de maneira chutando a porta e te curar só porque você precisa, não. E exatamente o exemplo do paralítico de Cafarnaum. Cristo, Jesus estava naquela multidão, aquela casa estava super cheia, então eles não conseguiam entrarem pela porta. E é exatamente por isso que o telhado é aberto pelos amigos. Mas ele foi curado também porque ele precisava? Não, ele foi curado porque ele tinha fé. Só foi por isso. Ele foi curado porque ele teve fé. Ele sabia que Cristo tinha poder para curar ele. Ele sabia disso. E os amigos dele também tiveram. Eu chegar para a Júlia, vou usar ela porque eu sei o nome dela.
Eu chegar para a Júlia, você não está bem? Deixa eu andar com você então. Deus vai curar seu emocional, Deus vai curar você fisicamente, Deus vai te usar. Deixa eu andar com você, deixa eu orar por você. A amizade é aquela que te leva até Cristo. Assim como os amigos do paralítico de Cafarnaum fizeram com ele. Aquelas amizades que te afastam do Senhor, eu falo besteira naquela rodinha de amigo, te afasta do Senhor. Ela não te leva até Deus, não. Ela te afasta. E se te afasta, um dia pode te corromper e te fazer afastar dos caminhos do Senhor e daquilo que Ele tem para você. Então devemos tomar muito cuidado até com as amizades que nós cultivamos. Que as amizades que nós cultivamos, elas irão impactar na nossa vida espiritual. Não é na física, não é na emocional, não, é na espiritual. Aí quando ela invadir o espiritual, ela vai acabar com a sua vida. Porque Satanás quer exatamente isso. Ele não quer gente de lá de fora, ele quer gente daqui de dentro. Aí ele usa os de fora para pegar os de dentro e levar para fora. E aí, nós como cristãos, estamos cometendo este erro de ser deixados levar pelas amizades de fora. De sermos deixados levar pelas pessoas de fora. Mas devemos fazer o contrário, vigiar para fazer o contrário. É para trazer os de lá de fora aqui para dentro. Para trazer os de lá de fora para servir, trazer os de lá de fora para buscar a Deus, para sentir o Espírito Santo, para levar a palavra do Senhor, porque é o nosso dever como cristãos levar a palavra do Senhor. É o nosso dever como cristãos pregar o amor de Cristo, a misericórdia de Cristo, o poder de Cristo. É o nosso dever, é a nossa obrigação. Não viemos aqui para só receber o bom e o bom e o bom. Um erro que cometi também quando voltei à igreja foi achar que eu não teria mais lutas e achar que eu estava bem. Pronto, acabou. Eu não iria sofrer mais, eu não iria mais ter lutas emocionais, principalmente. Mas aí foi que Deus me enganou. E Deus falou: acho que você está indo para o lugar errado. Porque é exatamente aí que você realmente vai sofrer lutas, provações. Eu vou provar você. E aí Deus me mostrou que servir a Ele não é fácil. Que servir a Ele não é um caminho com um mar de rosas. E quando subirmos ao céu, não vamos estar em casas de ouro e palácios. Não, nós vamos estar adorando 24 horas, eternamente, igual como os anjos. Se não temos moleza aqui, quem dirá no céu? É lá mesmo que a gente vai adorar. Se a gente adora, se achamos que adoramos pouco aqui, lá vamos adorar 1000 vezes mais. Inimaginavelmente mais. 1000 vezes. Se não temos moleza aqui, não teremos no céu. Então devemos nos preparar espiritualmente aqui. Se fortalecer em Cristo. Ter vontade de subir e buscar. Porque Deus, Ele tem o melhor para nós. O melhor para nós. E o melhor dele já até veio, né? Que foi Cristo morto na cruz. Então devemos cultivar esse melhor de Cristo para nós. Um exemplo disso é quando lemos Salmos 34:17, quando eu falo sobre ir buscar a Deus. Lá no Salmos 34:17 diz assim: busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, os rostos dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Aqui no iniciozinho, no versículo 4, vai dizer assim: busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Então é uma busca por uma consequência. Buscar a Deus é consequência da resposta. A resposta dele é uma consequência na nossa vida. Buscando a Deus, nós ouvimos a Ele. Buscando a Deus, Ele nos responde, Ele nos acolhe, Ele nos escuta, Ele nos dá carinho, Ele nos dá cuidado, alento e segurança. Quando eu vou, por exemplo, um exemplo bem claro aqui, humanamente, se eu chegar na casa da Júlia, a Júlia me ajuda. A Júlia vai me ajudar? Com compaixão e misericórdia, sim. Porque eu fui até ela. Não tem como ela saber do meu problema se eu não falar para ela. Não tem como eu saber dos problemas da Júlia se ela não vier me falar. Se ela não vier conversar comigo e falar: Letícia, eu estou passando por isso, me ajuda. Segura na minha mão, eu não estou aguentando mais. Não tem como. Então é preciso andar em comunhão. É preciso andar em irmandade. É preciso buscarmos saber das dificuldades do irmão para que ele venha nos ajudar. Primeiro, Cristo, claramente. Mas Deus usa pessoas na terra para nos acolher e nos direcionar. Então, os que olham para ele, versículo 5. Os que olham para ele ficarão radiantes, e os rostos deles se cobrirão de vexame. 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. E aí, de novo,
na palavra vai dizer: clamou este aflito e o Senhor ouviu suas angústias. Deus sabe que a pessoa está aflita. Deus sabe que a pessoa está passando por lutas e provações. Só que mesmo assim precisamos clamar e falar: Deus, me ajuda. Não estou aguentando. Jesus, me socorre. Jesus, eu preciso disso aqui. A minha casa está difícil. Segura na minha mão, Senhor. Jesus, me levanta na tua presença. Me dê alegria. Me dê segurança. Eu te sirvo. Tenha misericórdia de mim. Por quê? Clamou este aflito e o Senhor os ouviu. Então precisamos ir ao encontro de Cristo para Ele nos responder. Precisamos buscar. Precisamos ir ao encontro do Senhor. Voltando um pouquinho no versículo 4, 5, 6 e 7, no mesmo capítulo, tá? Em Salmos 34, lá no iniciozinho dele, Davi, ele estava se referindo aqui nesse momento a uma batalha contra os seus inimigos, né? Na terreno mesmo, era uma batalha terrena. Ele estava se referindo ao livramento que o Senhor deu a ele contra os seus inimigos. Então aqui esses versículos, eles demonstram exatamente a testemunha, né, a eficácia da busca sincera por Deus. Quando nós lemos esses versículos, vemos que até Davi se fingiu de morto, se fingiu contra os seus inimigos, de tão aflito e confuso que ele estava. Aí Deus vem, livra ele dos inimigos, livra ele dos inimigos terrenos, tá? O que eu falo, uma batalha terrena que ele estava enfrentando. Quando Deus livrou ele fisicamente daquela batalha, Jesus curou o emocional dele e o psicológico, porque ele estava muito ansioso, ele não sabia o que fazer, ele estava, meu Deus, me ajuda, Jesus, eu vou morrer, e ele não sabia o que fazer. Quando olhamos para Filipenses, Paulo, ele escreveu a carta dos Filipenses preso, ele escreveu preso, e é uma das cartas da alegria. Incrivelmente é uma das cartas da alegria. Se Paulo, que é Paulo, estando preso, escreveu uma das cartas da alegria quando estava preso, e mesmo assim falou para termos graça no Senhor, para confiarmos em Deus, para nos alegrarmos em Deus, quem somos nós para não ouvirmos a Paulo e fazer como ele fez? Se ele que estava preso falou: deem graças a Deus. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Obrigado, irmãos, por estarem cuidando de mim. Sirvam a Cristo. Não deixem a ansiedade dominar o coração de vocês. Se Paulo, que era Paulo, que estava preso e fez isso, quem somos nós para não fazer também? Para mesmo diante das aflições, buscar a Cristo. Para mesmo diante das aflições, olhar para Deus e falar: Jesus, eu te agradeço. Eu estou passando pela prova, mas obrigada. Jesus, eu estou triste, mas obrigada por esse dia, pelo Senhor me permitir acordar mais uma vez. Senhor, o meu relacionamento está difícil, está complicado, meu casamento está complicado, mas obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada pela minha vida. Obrigada por ter cuidado de nós. Jesus, a minha casa, o meu celeiro está vazio, mas obrigada pela vida, pelo fôlego de vida, pelo respirar, por ainda ter o meu lar, por ainda ter o meu físico, por o Senhor me sustentar e eu estar suportando passar por essa prova. Então ali Jesus, ele trabalhou na vida de Davi um livramento completo, foi plural, físico, espiritual, psicológico, mental. Então Deus trabalhou no completo, foi um livramento por inteiro, de dentro para fora. Então, como ser curado e liberto? Como eu citei sobre os filipenses, queria enfatizar um ponto muito importante, que é não orar, não buscar, não ler a Bíblia, não ajudar, não jejuar. Quais são as consequências? Quais são as consequências de não orar, de não buscar e de não jejuar? Nos deixa completamente vulneráveis às corrupções do mundo. E eu quero enfatizar muito em jejuar, porque era algo que eu, há pouco tempo atrás, deixava de lado. Não por não ser importante, porque um complementa o outro. A oração complementa a busca. A oração complementa ao jejum. Oração e jejum complementa a leitura da Bíblia e ela te fortalece. Mas por que é mais complicado? Então tem irmãos que vão ter mais facilidade em orar horas seguidas e jejuar não. Como tem irmãos que vão ter mais facilidade de orar por horas, jejuar por horas seguidas e ler a Bíblia não.
Então isso é algo que devemos buscar em Deus. É progredir. É Jesus. Eu não consigo orar jejuar por muito tempo, como o irmão fulano que jejua 4 horas, mas eu vou jejuar 1 hora. E o Senhor vai agir na minha vida. E aí você vai progredindo. É sobre horas? Não. Mas é sobre constância. É sobre busca. É sobre, Senhor, eu vou entregar o melhor. Jesus, eu vou entregar o meu melhor. E o seu melhor, ele vai sempre ser melhorado. É 1 hora, 2 horas, 70 minutos, do jeito que você quiser. Mas ele deve ser progressivo e não regredir. Ele deve ir além e não voltar para trás. O jejum não começa com 4 horas e você vai eliminando para 3. Começa, se você tem dificuldade, se eu tenho dificuldade, se os irmãos têm dificuldade, começa ali devagar. Jesus, eu vou jejuar aqui hoje 30 minutos, 1 hora. Mas o Senhor vai agir na minha vida porque eu tenho fé e que o Senhor é maior. Depois eu vou aumentar para 1 hora, para 2 horas, para 3 horas, para 4 horas, até meio-dia eu vou jejuar. E o Senhor vai agir na minha vida. Então eu quero enfatizar o jejum, porque nós hoje temos a oportunidade de falar diretamente com Deus. Hoje nós temos essa oportunidade. E nós deixamos de lado, muitas vezes na nossa vida. Principalmente por causa do desgaste físico. Principalmente por causa do trabalho, principalmente da vida corrida. E aí você chega ali 11 horas em casa, 10 horas em casa, fala, aí vai tomar banho, vai comer, quando você vai ver já é meia-noite. Aí fala, meu Deus, não deu tempo de orar hoje. Não deu tempo 24 horas. É difícil. Não consegue, separa 1 hora na madrugada, algum momento na sua vida. Isso vai da maneira e da rotina de que cada um trabalha. A importância é buscar. Mas é separar um momento para Deus. É separar um momento para estar com Cristo. Então hoje nós temos essa ligação. Podemos falar diretamente com Deus. Eu não preciso chegar aos pastores, que são os anjos da igreja, e falar, fala com Deus que eu preciso disso. Não, eu posso chegar diretamente para Deus e falar, Jesus, eu preciso disso aqui, me ajuda. Jesus, eu te agradeço por isso aqui. Eu não preciso chegar para o pastor e falar que eu preciso de tal coisa. Fala com Deus que eu preciso ser curado. Não, eu posso chegar e falar, Deus, me cura. Porque nós temos essa ligação. O véu foi rasgado quando Cristo morreu na cruz por nós. Muitos são as aflições dos justos, mas de todas elas o Senhor o livra. Significa que o quê? Orando, jejuando e buscando, lendo a palavra, nós vamos ser isentos de dificuldades? Não. Mas há uma diferença em passar pela dificuldade com Deus ao seu lado e passar pela dificuldade sem Deus. E pode apostar, com Deus do seu lado é muito melhor. Porque sem Deus nós vamos sempre cair, não vamos conseguir permanecer. Com Deus nós vamos sempre regredir. Com Deus nós vamos sempre ter vontade de parar. Sem Deus, vamos ter sempre vontade de parar, de voltar. Com Cristo também, as dúvidas vêm. Mas Cristo vem, te acorda e fala, não, o caminho é esse aqui. Segue esse caminho. Eu estou com você, eu vou te ajudar. Eu estou te fortalecendo agora nesse momento. Eu sou com você. Então com Deus é muito melhor. Continuar com Cristo é melhor. Sempre que vejo testemunho de pessoas que eram da igreja, que pregavam, que cantavam e elas se desviaram, elas sempre dão um conselho muito importante, que é o quê? Não sai, se você está aí dentro. Está difícil, está pecando, fica aí dentro pecando mesmo, até Deus te livrar. Porque quando você sai, tu não volta não. E é difícil de voltar. É luta. Não é fácil voltar para a igreja depois que você sai. Permaneça. Está difícil. A irmã passou por uma provação com a saúde da filha dela, está difícil, Deus vai agir. Deus está agindo, Deus já agiu. O testemunho dela poderosíssimo, fortíssimo. A irmã ali que disse que sentiu vontade de desistir, de olhar para trás, não desista. Sabe por quê? Porque quando sai, o testemunho de uma pessoa que saiu, quando sai não é fácil. Quando sai é complicado. Tudo te prende, tudo te segura, te amarra para você não voltar. Tudo te segura e fica tudo mais difícil. Só que aqui dentro sempre tem um consolo. Aqui dentro, sempre que você está num momento ruim, chega a hora ali, 30 minutos, Deus te traz um consolo. Você está num momento de dificuldade, está com ansiedade, está com as complicações da alma. Você chega, Senhor, eu só vou chorar, não consigo falar mais nada. Quando você levanta, tu já levanta renovado. Tu já levanta fortalecido. No mundo você não tem isso. No mundo nós não teríamos isso. Porque saiu, é difícil de voltar. Mas andar com o Senhor é completamente diferente. Lá em Joel, continuando no mesmo ponto de orar, o Senhor nos traz assim, de jejuar, o Senhor nos traz assim. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto.
Em Mateus 8, 6, versículos 17, nos diz: quando vocês jejuarem, não fiquem com a aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai, em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Jejuar, orar e buscar é sobre recompensa? Não, é sobre constância e sobre sentir a presença de Deus. Mas a recompensa do Senhor é uma consequência. Vamos buscar a Cristo, vamos buscar por fortalecimento do Espírito, porque jejum não é para conseguir carro, jejum não é para conseguir bem material, jejum é para fortalecer o Espírito, que está fraco, que muitas vezes está fraco, abatido. Então, jejuar é fortalecimento do Espírito, não é para conseguir bens materiais. Então, quando nós nos voltamos ao Senhor e jejuamos e fazemos o nosso melhor no tempo que nos cabe, Jesus vai nos responder. E uma consequência, como pode ser um bem material, você receber um bem material pode ser uma consequência. Porque você buscou, porque você pediu. Passar numa prova, num concurso, num Enem, e ir bem na escola ou na prova que está no seu coração que você quer passar, é uma consequência de um estudo. E lá naquele momento, Deus clareou a sua mente e te deu discernimento para você fazer aquela prova. Então é tudo para a glória de Deus. E nós vimos que do início ao fim de Gênesis, Apocalipse, tudo é voltado para Deus. É tudo sobre Cristo, é tudo sobre Jesus. E mesmo que no Antigo Testamento ele não fala um Cristo virá, mas ele vai dando indício nas suas entrelinhas. Enquanto nós lemos com atenção e vamos fazendo conexões do Antigo Testamento com o Novo Testamento, o Senhor ele vai nos dando discernimento para interpretar. Aqui está dando uma alusão de que vai vir alguém. Aqui está dando uma alusão de que alguém vai vir. Não sei que hora, mas vai vir. Aí quando você chega no Novo Testamento, a trajetória de Cristo é dita para nós. É passada para nós. O ponto muito importante que eu não posso deixar de lado é sobre a oração. Em Efésios 6,18 nos diz: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Um ponto muito importante que aqui diz assim, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Todo tipo de oração e súplica é o quê? Quando nós estamos passando por um momento tão difícil, tão desastroso, chega um momento que a gente não consegue nem falar nada. Não sai palavras, nós não conseguimos dialogar com Deus. O diálogo é o choro. O diálogo é a lágrima que cai aos nossos olhos e nós não conseguimos controlar. Todo tipo de oração e súplica. Todo tipo de oração e súplica é você orar de joelho, é você orar em pé por alguma debilidade. É você orar deitado por alguma debilidade. Se tem a oportunidade de joelhar, que se ajoelhe. Se tem a oportunidade de ficar em pé, que se fique em pé. Se não tem, que ore deitado, que ore arrastado, mas que ore, que entre em conexão com Deus. Todo tipo de oração e súplica. Quando está lavando a louça, está em conexão com Deus, orando: Senhor, obrigada. Obrigada por tudo, meu Deus. E agradecendo. E sempre louvando a Deus. É todo tipo de oração e súplica. Em todo momento, a qualquer hora. É estando na escola, é indo ao mercado, é indo à padaria, é estando na igreja, é estando fora dela, é estando no trabalho. Todo tipo de oração e súplica. Tessalonicenses vai nos dizer: orai sem cessar. Paulo, aqui ele se refere à oração orai sem cessar. Não é diretamente... Não consiste diretamente em emitir palavras. E é o que eu estou falando. Orar sem cessar não vai dizer para você orar 24 horas, o tempo inteiro, de joelhos, falando com Deus. Mas se você tem um momento, que separe um momento, 1 hora, 2 horas, o tempo que você tiver. Não sendo 5 minutos de maneira corrida, meia-noite, perto de dormir, Cristo vai te responder. Mas, no orar sem cessar que Paulo nos traz, é estar em atitude de oração. Não é porque estamos na escola que a nossa cabeça tem que estar desligada completamente do mundo espiritual. Não é porque estamos na faculdade que a nossa cabeça ela tem que estar 100% completamente desligada do mundo espiritual. É aí sim que nesses tipos de ambientes, fora da igreja, fora do nosso quarto, que é o nosso quarto de guerra, fora nesses ambientes que nos vêm para nos abater, é aí sim que devemos estar em atitude de oração. Nossa mente aqui, Jesus, o dia está bonito hoje. Jesus, como o Senhor é bom. Meu Deus, vou fazer uma prova hoje, me dá discernimento. Isso deu suficiente para o Senhor me ajudar. Jesus, eu estou aqui na escola e essas pessoas estão falando coisas que eu não devo ouvir.
coisas que desagradam ao Espírito Santo, que ferem o Espírito Santo. Me ajude a não me corromper. Me ajude a sair desse ciclo. Me ajude, Jesus, e me fortaleça a não ir a favor da carne e contra o Espírito. É estar em atitude de oração. Então Paulo vem falar para estarmos intencionalmente orando o tempo inteiro. Seja no banho, seja no mercado, na padaria, onde estivermos. É estar intencionalmente orando o tempo inteiro. Não é 24 horas de joelho, mas é 24 horas intencionalmente orando. É 24 horas com a mente conectada no Espírito Santo. Uma conversa que eu estava tendo com uma amiga esses dias era exatamente sobre essa intenção de oração. Quando nós estamos em pecado, vou usar um exemplo muito claro, né? Muito aberto. A nossa mente ela está completamente vaga. E aí nós estamos o tempo todo pecando até em pensamento, é o tempo todo a nossa mente perturbada, é o tempo todo a gente querendo até se desviar, fazer coisas do mundo. Mas quando nós nos conectamos com Cristo novamente, é incrível a mudança. A nossa mente está o tempo todo num louvor. Meu Deus, que louvor lindo que o Senhor me lembrou agora. Jesus, vou botar esse louvor aqui, o Senhor me lembrou agora desse louvor. Jesus, o Senhor me levou nessa palavra. Por que o Senhor me levou nessa palavra? Por que o Senhor falou comigo aqui nessa palavra? Eu vou ler, vou falar. Por que essa palavra veio na minha cabeça? Por que o livro de Colossenses veio na minha cabeça? Vou ler, vou orar, vou meditar aqui, já que o Senhor me lembrou. Então, a nossa mente ela é transformada. É outra cabeça, é outro mundo, é outra trajetória, são outros pensamentos. Ele age de maneira sobrenatural. Até na nossa mente, até no que falamos. Até no que falamos devemos tomar cuidado, porque ouvimos e replicamos. É do ser humano. Ouvimos e replicamos. E muitas vezes esse ouvir e replicar acontece muito na escola. Acontece muito na faculdade. Ouvir e replicar. Quando nós não estamos vigiando. Quando nós não estamos intencionalmente orando com Cristo. Então isso acontece muito. Por isso que devemos estar sempre intencionalmente orando. Então aí, quais são os benefícios? Eu não vou nem usar benefícios, porque é uma palavra muito a nosso favor, né? Mas consequências. Quais são as consequências da oração? 2 tipos de bênçãos que o Senhor colocou no meu coração. Bênçãos dos céus. O que são bênçãos do céu? Bênçãos vindo diretamente dos tesouros dos céus. Então é preciso o quê? Para alcançar as bênçãos dos céus, dos tesouros do céu? Perseverar. É perseverança, é continuar. É mesmo aqui que você pare, meu Deus, você não está agindo na minha vida, mas está agindo na vida daquela pessoa. Mas eu vou continuar. Eu vou perseverar, porque eu vou alcançar as bênçãos dos céus. E em contrapartida, quais são as bênçãos das profundezas do inferno? Bênçãos reveladas e levadas pelo inimigo por causa do pecado. Por quê? Por causa do pecado, que é o poder do roubo. Então ele leva o dom que temos e aprisiona. E para buscar de volta? É restauração, é restituição. Fala, Deus, me restitui. Eu quero que o Senhor me use de novo. Eu pequei, eu caí, mas me use de novo. Pode me levantar, eu vou fazer por onde? Eu vou buscar. Eu estou disposto 100% a fazer o que o Senhor colocou no meu coração. A louvar, a interceder, a estar no círculo de oração, a estar numa oração, a fazer parte do grupo das irmãs, a fazer pelo Senhor, a fazer parte de um evangelismo. Eu vou fazer o que o Senhor colocou no meu coração. Isso é restituição. O pecado levou, que é o poder do roubo, Satanás levou, você busca de volta. Porque Cristo não existe para ele poder de roubo. Ele vai tirar quando nós quisermos e falarmos, Jesus, pode me usar, eu estou disposto 100%. Deus vai lá, busca e te devolve. Porque Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor dos Senhores. Então a palavra do Senhor ela é tão assertiva que nos deixou até um modelo de oração. E aqui foi onde Deus confirmou poderosamente no meu coração, porque o modelo de oração que Cristo nos deixou foi o Pai Nosso. E aí quando a equipe de louvou o Pai Nosso, eu chorei na hora, porque foi uma resposta tão grande de Deus que eu precisava falar isso aqui. E que Cristo bradou no meu coração. E que Deus está agindo aqui neste culto desde o início, desde o momento que eu cheguei aqui até agora. Então eu queria falar um pouco do Pai Nosso rapidamente, porque o tempo já não nos espera. E eu preciso agilizar. Primeiro nível é o nível de redenção. Qual é o nível de redenção? Pai nosso que estais nos céus. Nível de redenção. Você chega para a oração e fala, Cristo, eu estou aqui. Senhor, você reconhece o quê? A autoridade de Cristo. E fala, Pai nosso que estás no céu. Você chama ele, fala, Jesus, eu quero falar contigo. Eu não quero falar com fulano, eu quero falar com o Senhor. Vem aqui comigo.
Quando eu quero falar com tal pessoa, eu mando mensagem para ela e falo: fulano, Júlia, tudo bem? Eu chamo por ela, porque eu quero falar com ela. É a mesma coisa, é um nível de redenção. Pai nosso que estás no céu, chamamos por Cristo. Cristo, eu quero falar contigo. Eu quero falar com o Senhor, fala comigo. Segura a minha mão. Nível 2 é o nível de autoridade, que estás no céu. É reconhecer o quê? A soberania de Deus, que Ele é maior, que Ele é o Senhor, que Ele é o Pai e que Ele é poderoso. É reconhecer a soberania de Cristo. É reconhecer que Cristo é maior e que Ele é poderoso para fazer na nossa vida. Nível 3 é o nível de adoração. Santificado seja o teu nome. E aí santificamos a Cristo. Deus, o Senhor é lindo, Jesus. Meu Deus. O Senhor é poderoso na nossa vida, Cristo. O Senhor é maior. O Senhor é... A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, santificado seja ti. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o Senhor. Seja o Senhor. Nível 4, nível de governo. Venha a nós o teu reino. Então, aqui devemos ansiar pelo quê? Estabelecimento do reino de Deus, que é eterno. O que é? Venha a nós o teu reino. E estabelecer o reino de Deus que é eterno é levar a palavra. Através do evangelismo. Através de uma pregação, de um louvor. Da maneira que Deus colocar no nosso coração. É levar a palavra. É estabelecer o reino de Deus e dar continuidade. Até que nós sejamos levados por Cristo. Ou individualmente, ou no coletivo. Então é dar continuidade a Cristo. Nível 5 é o nível de evangelismo. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. E somos responsáveis pela expansão do reino de Deus. Nós somos responsáveis e obrigados a levar a palavra do Senhor. Nós estamos aqui para isso, é para fazer isso. Não é para desfrutar das coisas do mundo, não é para desfrutar dos prazeres terrenos, mas é para levar a palavra àqueles que necessitam, àqueles que estão com a alma abatida, àqueles que estão passando por dificuldade financeira, espiritual, emocional, mas é para levar a palavra, porque eles precisam de Cristo, não de nós. Eles precisam de Cristo, mas nós precisamos nos manter dispostos a Deus nos usar, porque se eu não quiser, Deus vai usar outro que queira. Se você não quiser, Deus vai usar outro que queira. E por aí vai, porque Deus não precisa de nós. Deus, Ele não precisa de nós. Mas nós precisamos de Cristo. Mas alguém precisa estar à frente da obra para levar a palavra, para levar a Cristo. Se ninguém quiser, Deus vai usar pedras, animais. Deus vai usar quem for para levar a palavra. Deus vai agir da maneira que Ele quiser. Deus vai agir poderosamente do jeito que Ele quiser. E nós não podemos nem questionar e nem falar: meu Deus, mas se eu não for, ninguém vai. Quem sou eu para dizer que se eu não for, ninguém vai? Deus vai usar quem Ele precisar. Deus vai usar o menor, ou o maior, o médio, quem Ele quiser. Mas Ele vai usar. Porque o reino de Deus precisa ser estabelecido na terra e nós somos responsáveis por levar essa palavra. Nível 6 é o nível de provisão. Onde diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Somos dependentes, então peça. Mas saiba pedir. Porque você vai falar para Deus: Deus, eu quero um trabalho. E o trabalho não é do jeito que você quer, mas você só pediu. Deus me dá um trabalho. Deus vai te dar um trabalho. Se você não estiver satisfeito com aquele trabalho, aí já não é um problema de Deus. É um problema do seu pedir. Então peça tudo quanto quiser. Peça com sabedoria, peça com discernimento. E Deus vai agir naquilo que nós precisamos. Não é porque pedimos e pedimos e pedimos que Deus vai dar porque pedimos. Não é porque podemos pedir e pedir e pedir que Deus vai dar porque nós estamos pedindo. Mas podemos pedir à medida o quanto quisermos. E Deus vai agir naquilo que Ele achar necessário. Vai agir naquilo que Ele achar necessário, no que precisamos e não para o nosso bel prazer. 7. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deus espera uma atitude nossa, para que Ele venha agir. E um ponto do perdão muito interessante é porque se Cristo nos perdoa, nós também devemos liberar o perdão ao irmão. Eu perdoo a Júlia perdoa o Gabriel perdoa a quarta pessoa a quinta e por aí vai. Se nós, quando pedimos perdão a Deus, Ele nos perdoa, por que não perdoar o próximo também? Cultivar e alimentar esse ódio no nosso coração, ou o rancor, ou a falta de perdão, vai nos levar ao inferno, vai nos corromper e vai nos adoecer. Porque diferentemente de uma doença, por exemplo, como o câncer, ou de outra doença como o alcoolismo, o câncer te leva ao inferno, o alcoolismo te leva ao inferno, a falta de perdão te leva ao inferno, o ódio te leva ao inferno, o rancor te leva ao inferno. Porém, o que não te leva ao inferno
são doenças carnais, o câncer. Mas o alcoolismo, o pecado, vai tudo te levar ao inferno, inclusive o ódio. E esses pecados são os pecados mais sorrateiros. São os pecados que entram devagar, como a fofoca, como a intriga, como a confusão. Eles são sorrateiros, eles não são escancarados. Eles são devagar mesmo. E aí são esses pecados sorrateiros que vão nos corrompendo. São esses pecados sorrateiros que eles vão nos levando a um nível de falta de fé, a um nível de sujidão, de podridão, de vazio, que só vamos reconhecer que estamos vazios, sujos e podres quando estivermos no fundo do poço. Porque não pedimos socorro no início. Fomos pedir socorro no final, quando já estávamos no fundo do poço e completamente atolados pelo pecado. Nível 8, que é o nível de proteção. E não nos deixe cair em tentação. O Senhor nos guarda e constrói um muro ao nosso redor. Então, na oração, devemos pedir: Senhor, Jesus, nos guarda. Jesus, eu quero pecar. Jesus, eu quero fazer tal coisa. É melhor confessar antes de pecar do que depois de pecar. Porque antes de pecar, você fala: Senhor, eu quero fazer tal coisa, me livra. Eu quero fazer, a minha carne quer fazer, mas o meu espírito diz que não. Então, eu sei que o meu espírito no Senhor, a minha fé no Senhor é maior. Então, me fortaleça, Jesus. Me dê graça. Me dê graça. Me fortaleça no espírito. Tire esse vazio de mim. Não deixe que eu venha cair em tentação. Jesus, eu quero fazer tal coisa. Eu quero pecar. Eu quero beber. Eu quero me prostituir. Me ajuda. Melhor confessar antes de pecar do que depois de cair. Porque depois de cair, vê as consequências ruins da alma, do emocional e etc. Mas chegar para Deus e falar: Jesus, eu quero fazer tal coisa, me livra. Ele vai te livrar. Ele vai te guardar. O último ponto é segurança. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui nesse teu é o reino, o poder e a glória, é todo domínio. Devemos reconhecer e compreender que todo domínio pertence a Deus. E que Ele é maior. Então podemos perceber que no início da oração nós começamos o quê? Chamando o Pai, clamando por Ele. No final, entendemos e damos ação de graça, compreendendo que a graça do Senhor é sobre a nossa vida. E é muito maior do que as nossas necessidades. E é muito maior do que o que nós queremos e pensamos precisar. É muito maior do que nós. Então, oração, como esse modelo de oração não é um modelo perfeito. Ore cada um como sentir no seu coração. Como se sentir mais à vontade. Como se sentir melhor. Mas o Senhor me trouxe ao meu coração para falar um pouco sobre o modelo de oração. Para falar sobre o Pai Nosso. Que não é uma repetição, é um modelo. Ele te ensina a orar. Aqueles que estão na caminhada no início da fé, não sabem o que falar, não sabem como andar, o que dizer a Deus. Então, o Pai Nosso, ele vem com essa direção. Ele vem com esse discernimento. E muitas vezes até nós cristãos mesmo, até muitas vezes adolescentes, não sabem o que falar. Não sabem pedir a Deus. E até muitos jovens, até pessoas que estão muito tempo na caminhada cristã, realmente não sabem orar. Isso é normal. E aí é por isso que nós devemos pedir a Cristo: Deus, me dá discernimento. O que eu quero? O que eu quero pedir? Eu quero que o Senhor faça como na minha vida. Aí Deus vai agir conforme Ele quiser. Nós podemos pedir, mas Ele vai agir conforme as necessidades que nós cultivamos. Então, na oração comece com um louvor. Louve a Deus. Jesus, Tu é bom. Cristo, Você é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Você é poderoso. Você é forte. É magnânimo. 2, adore. 3, confesse. 4, consagre o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, até os órgãos do seu corpo, até a sua fertilidade. Consagre todo o seu corpo, de dentro a fora, de baixo, acima, de lado a lado. Consagre o seu corpo, a sua vida, a sua alma a Deus. Porque quando nós aprendemos a consagrar tudo a Ele, Ele nos dá direção. Pedidos pessoais, peça, faça seus pedidos, prova, é o que você quiser. Ore pela família, ore pela igreja, ore pelos amigos, ore pela palavra e no final dê ação de graças. E aí você agradece. Vai pedir, não vai agradecer? Não vai agradecer também. Vai falar: Deus, obrigado. Obrigada por esse momento foi maravilhoso, foi difícil, mas eu estou aqui. E para finalizar, não posso deixar de falar da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e não é só ler, é ler e pôr em prática. É ler continuamente e praticar continuamente. Lá em Hebreus 4:12, a palavra diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos
e intenções do coração. A Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor, ela é eficaz. Ela é eficaz. Eficaz aonde? Nos livros do erro. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Nos liberta e conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 32. E a palavra nos purifica. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, 3. Se a palavra liberta, se a palavra livra do erro, se a palavra purifica, por que deixar de lado e achar que sua oração é importante? Por que deixar de lado e achar que orar 5 minutos, 10 minutos é importante, ou jejuar é importante? Um complementa o outro. Na hora que for orar, lê um pouquinho da palavra. Na hora que for orar, louve. Na hora que for, no dia que você separar de uma oração importante, de uma consagração, de um círculo de oração, consagre aquele dia. Jejue. Para finalizar, por que precisamos de tudo isso? E as pessoas, por que precisa de tudo isso? Por que precisa servir? Então, se somos crentes, não está tudo resolvido, já não estamos salvos, nossa alma já não está com Cristo, não. Por que nós precisamos servir? Se quiser servir de verdade, precisamos sim. Precisamos orar, precisamos buscar, precisamos ler a palavra. Porque não estamos, ser salvo não é tão fácil assim. Se fosse fácil se convertir a Deus, pecava e a sua alma já estava salva, assim como algumas igrejas e instituições trabalham nessa salvação eterna, né? Você se converte, já está salvo, sua alma já está completamente salva. Porém, porque a nossa carne, ela é corrupta e frágil, é por isso que devemos nos consagrar a Deus. É por isso que devemos buscar, é por isso que devemos orar. Então a oração, ela é sem sombra de dúvidas o meio mais importante para buscarmos a Cristo e falar: Senhor, eu estou fraco, mas eu estou aqui. Jesus, eu estou fraco, mas mesmo assim eu quero sentir a sua presença. Eu estou fraco, eu quero desistir, eu não quero mais, eu quero largar o ministério, mas me fortaleça. Então é o Senhor que chega com fortalecimento, com calmaria e com direção. Que nós venhamos cultivar a oração, o poder da palavra de Deus e colocar em prática o que lemos aqui, o que carregamos no nosso ser, para levar a palavra de Deus onde andarmos e onde pisarmos a planta dos nossos pés, e também termos cuidado onde nós andamos, o que ouvimos e o que fazemos. A cura e a libertação, ela entra na nossa vida através do poder de Deus. Que a palavra do Senhor tenha penetrado no coração dos irmãos, assim como o Senhor trouxe a mim, e que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Eu agradeço muito por essa oportunidade, eu estou muito feliz por estar aqui, e que Jesus venha dar direção e fortalecimento espiritual a esta igreja. Amém.